Então vamos lá, pessoal. Nessa primeira aula a gente vai fazer por meio desse podcast e eu convido vocês a gente fazer uma breve reflexão sobre a educação física nesse panorama atual que nós estamos vivendo, tá? No ano passado a gente fez essa reflexão, só que cabe ainda esse ano a gente trazer outros elementos para ampliar ainda mais esse debate, tá? Então a gente viu no ano passado que na nossa primeira aula que a educação física é uma área do conhecimento em que tem esse objeto, né, do conhecimento que se chama cultura de movimento, que nada mais é do que a inter-relação entre o corpo, movimento, cultura e natureza, em que os diferentes povos, em diferentes sociedades, têm de fazer uso do seu movimento. Esse é o conhecimento específico da educação física, assim como na biologia vai ser a ciência que estuda a vida, a educação física, de um modo geral, é a ciência que estuda a cultura de movimento dos seres humanos, tá ok? Então, no ano passado a gente fez uma breve reflexão sobre a educação física frente à pandemia. E nesse ano a gente vai conversar ainda um pouco sobre isso, levando em consideração que durante algum tempo, ao longo da pandemia do coronavírus, a educação física não foi considerada uma área importante para o seu combate, né? Então, por exemplo, as pessoas se tornaram mais inertes durante a pandemia por causa do isolamento social. E muitas pessoas ficaram sem praticar atividade física em contexto nenhum. Nem na sua casa, enfim. Ficaram sem trabalhar, ficaram sem se exercitar, sem ir para as escolas, sem frequentar os espaços da cidade. É óbvio que era por uma determinação para salvar as nossas vidas. Entretanto, aqui no nosso estado, por exemplo, a educação física ela só foi considerada uma atividade essencial frente a todas as outras, da saúde e tudo mais, depois de um longo tempo, depois do surgimento de alguns estudos relatando sobre a importância da atividade física para a nossa vida. E numa das aulas passadas que a gente deu, a gente já tinha feito, lembram que eu tinha feito uma breve reflexão sobre isso. A gente viu que os estados que estavam tendo maior número de mortes por Covid foram os estados mais sedentários do nosso país, né? E eu ainda naquela ocasião alertei que ainda não era um conhecimento, não era uma verdade absoluta, não era uma verdade, não poderíamos tomar como uma verdade absoluta ou não, pois se tratava apenas de uma hipótese. A gente não tinha feito um estudo científico para poder saber disso, né? E hoje já se sabe, a partir de estudos, que o sedentarismo é um fator preponderante para que o vírus ele possa agir no nosso corpo de uma maneira mais forte, né? de uma maneira mais perigosa. Por exemplo, nesse estudo mostrou que as pessoas que são mais ativas tendem a ter um menor índice de agravamento da doença, ok? Então, quanto maior, e eles fizeram esse estudo a partir de uma variável que é o volume de oxigênio que o nosso corpo é capaz de armazenar, né? O VO2 máximo. E a partir disso aí, ou seja, as pessoas que têm a maior capacidade de captação, de captar o oxigênio, eles tendem a ter um menor índice de agravamento do coronavírus, certo? O que
confirma que a prática da atividade física ela é extremamente essencial frente ao vírus, mas a gente também sabe que ela é essencial para a nossa vida inteira. Então é um momento de reflexão para que a gente possa compreender que não apenas porque estamos vivendo numa pandemia, mas levar isso para toda a nossa vida, sobre a importância do se exercitar, da prática de atividade física diária na nossa vida. Ok? Então é o seguinte, eu vou estar enviando para vocês a aula que a gente falou sobre isso, certo? Para a gente dar uma recapitulada. Vou estar enviando para vocês alguns artigos jornalísticos também, bem resumidos, que falam um pouco sobre isso. E logo mais eu também vou estar enviando a nossa atividade, beleza? Então assim, espero que estejam todos bem, todos resguardados na casa de vocês. A gente vai estar discutindo hoje e nas próximas aulas também modos interessantes, né? Maneiras que a gente pode estar se exercitando, realizando exercícios físicos em casa, principalmente em casa, e também alguns espaços públicos com toda a segurança, né? Para que a gente possa, então, dar movimento não apenas ao nosso físico, mas também ao pensamento, tá? Ao nosso pensamento, que é uma das coisas mais importantes, um dos fatores mais cruciais nessa pandemia também, é o agravamento, né, do número de casos de pessoas que estão ansiosas, de pessoas que estão com depressão. E é importante que a gente discuta sobre isso também, ok? Então, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Um abraço, pessoal!